Olá, olá. Meu nome é Franco Willis Cavaliera e eu sou licenciado em Filosofia da Universidade Federal do Amazonas. E o título da minha comunicação é Como justificar o ensino de filosofia no ensino médio. Esta comunicação está dividida em três partes, na qual a primeira vai tratar sobre o problema que iremos aqui discutir. Na verdade, a ideia é bem defini-lo. E esse problema é: o que justifica o ensino da filosofia? Bom, da maneira como ele está aqui agora, é o que aqui considero ser a sua formulação ampla. Mas eu acho que da maneira como o problema está aqui formulado, pode ser que ele não capite com a devida sensibilidade alguns aspectos que eu gostaria de desenvolver a seguir. Gostaria de começar ilustrando através dessa linha do tempo a presença da filosofia no ensino básico. Da linha para cima, nós temos em verde aquele momento em que a filosofia foi ensinada de forma obrigatória, enquanto em cinza nós temos quando ela foi ensinada de forma optativa. Da linha para baixo, nós temos em vez de quando a filosofia foi ensinada como disciplina escolar, enquanto que em cinza nós não temos a filosofia como disciplina escolar, é o que aqui atribuo como ensino diluído. Como dá para se observar bem, além do período em que a filosofia não esteve presente no ensino básico, que é o da ditadura civil-militar, nós temos uma presença bastante variável da filosofia na escola, seja entre ela ser obrigatória ou optativa, ou ela ser ensinada como disciplina escolar ou não. Nesse sentido, não é nada complicado pensar que a filosofia teve uma presença bastante constante no ensino básico. E essa inconstância, principalmente em termos de obrigatoriedade e disciplinaridade, principalmente a partir das lutas pela permanência da filosofia na escola, mais especificamente no ensino médio, fez com que tais termos se tornassem problemas. No caso, são o problema da obrigatoriedade, que pode ser formulado da seguinte maneira: o ensino da filosofia deve ser obrigatório? E também o problema da disciplinaridade, que pode ser formulado da seguinte maneira: a filosofia constitui uma disciplina escolar? Com relação ao problema da obrigatoriedade, este trata sobre a filosofia ser ou não ensinada na escola, mais especificamente no ensino médio. Nas situações em que isso não é optativo, fica a cargo das secretarias estaduais decidirem se vão inserir ou não a filosofia no ensino básico. Dado a plena implementação da filosofia no ensino médio só ocorrer quando ela é obrigatória, é nesse sentido que eu irei defender aqui esse problema. Com relação ao problema da disciplinaridade, esse se trata sobre a filosofia ser ou não ensinada como disciplina escolar no ensino médio. Às vezes ela é ensinada de forma diluída, no qual certos conhecimentos são privilegiados em relação a outros conteúdos da própria filosofia. Mas ensinar a filosofia de forma diluída tem seus problemas. No caso, a filosofia não trata só de ética ou cidadania, assim como os docentes das outras disciplinas não têm a formação adequada para ensinar os conteúdos filosóficos, mesmo que sejam apenas ética e cidadania. Por essas e outras razões, irei aqui defender que a filosofia deva ser ensinada como uma disciplina escolar. Por fim, não se pode esquecer do nível de ensino, pois cada nível de ensino tem as suas características, as suas peculiaridades. Nesse sentido, uma justificação dada para um determinado nível pode não funcionar, pode acabar sendo inadequada quando ofertada para outro nível. Portanto, é bom que se especifique para qual nível de ensino a justificação está sendo ofertada. No fim, levando em conta tudo que foi desenvolvido até agora, nós podemos refinar o problema da justificação, tornando a sua formulação mais restrita. Se adicionarmos os itens que foram tratados anteriormente, a formulação restrita do problema da justificação ficaria da seguinte maneira: o que justifica o ensino obrigatório da filosofia no ensino médio como disciplina escolar?
havendo uma formulação restrita e muito mais completa do problema da justificação, resta seguirmos para a segunda parte da comunicação. Nessa segunda parte, irei desenvolver um conjunto de critérios que a resposta ao problema da justificação deve atender para se constituir como uma boa resposta, onde alguns desses critérios já estão inseridos no problema da justificação em sua formulação restrita, como o nível de ensino, a obrigatoriedade e a disciplinariedade. Comecemos pelo seguinte critério: a de que a resposta deve basear-se e promover uma concepção clara de filosofia. De certa forma, uma ideia geral, mas também bastante simples, governa esse critério, a de que é necessário conhecer a filosofia para poder ensiná-la. Mas essa aparente simplicidade é até bastante enganadora, pois ter uma noção, uma concepção clara de filosofia, te permite defini-la ou caracterizá-la quando for preciso explicar o que ela é, assim como ter essa clareza metafilosófica vai ser algo de grande importância quando for resolver outros problemas relacionados a ensino de filosofia, que só são bem respondidos quando se tem uma concepção filosófica clara e robusta. Seguindo adiante, um outro critério ao problema da justificação do ensino está na resposta ser filosófica, ou seja, de que o problema da justificação seja resolvido com uma resposta a priori e constituída de um ou mais argumentos cogentes. De certa forma, a ideia de fundo desse critério está na ideia defendida por Alejandro Serletti de que o ensino da filosofia é um problema filosófico, ou ainda, de acordo com Walter Marcohan, de que o ensino da filosofia não prescinde da filosofia. É sim possível pensar em uma ou mais objeções com relação a esse critério, como a de, por exemplo, ser necessário fazer uso da didática, onde a didática implica em determinados conhecimentos de origem a posteriori, que requerem experimentação, mas ainda assim, aqui, neste critério, estarei pressupondo que o ensino da filosofia é filosófico e que o problema da justificação é resolvido de forma filosófica. Seguindo adiante, um outro critério está na resposta valorizar a filosofia. E, no caso, tomando a observação de Walter Marcohan como ponto de partida, o que se constata é que existe um esforço inescapável de legitimação teórica que a filosofia tem de fazer, pois ela não goza de uma legitimação teórica automática como as outras disciplinas escolares e não tem como algo imediatamente dado o seu sentido ou a sua utilidade. Mas, ainda assim, se busca o desenvolvimento de uma resposta a esse problema da justificação que coloque a filosofia em uma posição que não seja a de empréstimo de valores ou a de subalternidade. Ainda que nesse conflito flagrante e contraditório de situação na qual a filosofia se está e o que se pretende com relação à resposta, o que aqui defendo é que a justificação do ensino da filosofia coloque ela própria como um fim em si, e não como meio. Ou seja, a filosofia por si só ela teria valor e isso bastaria. Entretanto, ainda que a resposta colocasse a filosofia como um fim e não como um meio, isso ainda não é o suficiente para lhe dar a sua utilidade ou sentido ou praticidade de forma imediata. Logo, buscando uma abordagem que consiga superar todas as dificuldades aqui listadas nesse critério, o que sugiro é uma abordagem conjunta, na qual a resposta ao problema da justificação deva tratar a filosofia tanto como fim quanto como meio. No caso, por exemplo, assim como a educação é geralmente entendida como fim, que ela tem um valor em si própria, ela também é tomada como um meio para atingir outros fins, como felicidade, bem-estar econômico, social
independência, etc. E coisa similar é o que tenho em mente ao sugerir essa resposta usando essa abordagem conjunta, no qual a filosofia é valorosa por si própria, mas ainda assim é um meio para se atingir outras coisas, na qual, dentro da justificação atual, principalmente do ponto de vista legal, a de que a filosofia contribui para uma formação ética e cidadã dos jovens. Enfim, dando continuidade, um outro critério está em apresentar uma resposta que seja compreensível para não filósofos. No caso, a defesa do ensino de filosofia, muito geralmente, tem por objetivo atingir, persuadir não filósofos, porque são eles que irão aprender filosofia e são eles que estão em posições de poder, principalmente dentro das instituições relacionadas ao ensino, como as secretarias, os conselhos e tudo mais. Tais pessoas, por não terem um domínio na filosofia, não terem nenhum domínio básico da filosofia, ainda que se esteja a considerar uma resposta filosófica ao problema da justificação do ensino, essa resposta filosófica tende a ser compreensível, tem que ser clara e informativa também para não filósofos. Isso é um desafio e tanto. Por fim, o último critério está na resposta gerar consequências políticas. O que se quer dizer com isso é que a defesa do ensino de filosofia no ensino médio não seja só uma defesa teórica, mas também uma defesa política. No caso, essa defesa ela vai ser a base para a devida implementação desse ensino na realidade. Então, essa resposta tem de servir tanto para defender e instituir o ensino da filosofia no ensino médio como disciplina escolar obrigatória, como também impedir a sua retirada ou diminuição desse status aqui objetivado. No caso, o dano da retirada da filosofia no ensino médio deve ser tal que não se deva tentar deixá-la de outra forma que não seja como uma disciplina escolar obrigatória. Além disso, para uma melhor defesa política, é recomendável que essa justificação envolva uma concepção clara e informativa de filosofia, que era um dos critérios anteriores, e que essa concepção de filosofia seja compreensível por não filósofos, que foi o critério apresentado anteriormente a esse. Bom, com os critérios que eu gostaria de sugerir desenvolvidos, nos resta ir para a parte 3, a última parte dessa comunicação, na qual eu tento mostrar como seria a aplicação desses critérios, avaliando a justificação do ensino, principalmente de um ponto de vista teórico, de outros autores e autoras consagrados na área de ensino de filosofia. Recapitulando, nós temos dois conjuntos de critérios, os critérios do problema e os critérios da resposta. Os critérios do problema são aqueles inerentes à formulação restrita do problema da justificação, nível de ensino, obrigatoriedade e disciplinaridade, enquanto que os critérios da resposta são 5, de forma resumida, instanciar uma concepção clara de filosofia, a resposta ser filosófica, a resposta valorizar a filosofia, a resposta ser compreensível para não filósofos e a resposta ter consequências políticas, gerar consequências políticas. Para dar uma ideia do nível de clareza que se pode ter a partir dos critérios aqui elencados, seja os de resposta ou os de problema, gostaria de analisar aqui a resposta ao problema da justificação do ensino apresentado pela filósofa Lídia Maria Rodrigo, onde testaremos como esses critérios ajudam a clarificar a nossa análise da resposta que a filósofa apresenta. Apresentando a resposta da autora com relativa sinteticidade, ela começa dizendo que o ensino da filosofia no ensino médio toca ao menos 2 pontos. Qual a difusão da filosofia para além de um público especializado e para pessoas que não possuem as competências mínimas exigidas pela reflexão filosófica. Então, o que mais preocupa ela é esse ensino tornar acessível a filosofia para um público mais vasto e menos qualificado, que é o caso dos estudantes de ensino de filosofia, pois ela entende que o ensino dessa área de conhecimento
nessa faixa de ensino teria por finalidade dar a todos esses estudantes a possibilidade de se desenvolverem como seres humanos racionais e também exercer o pensamento na perspectiva de uma cidadania democrática. E se olharmos esse início de resposta, pode-se observar que até o momento ela parece estar compreensível para não filósofos. Ela pensa na repercussão política que esse ensino dá. Então, ao menos dois critérios da resposta ela está a atender. Enquanto que o nível de ensino que ela está deixando bem claro é o de nível médio. Então, ela está entendendo um dos critérios do problema. E, portanto, com aquelas considerações prévias, ela ela advoga que ensina-se filosofia devido a isso ser uma exigência democrática. E ela defende essa justificação tendo em mente que essa exigência significa duas coisas. A primeira é de que se refere à filosofia ser uma parte do conhecimento humano produzido e que deve ser democratizado, ou seja, que ele deve ser generalizado, ele deve ir para as massas. E a segunda exigência de que ela se refere a uma estreita relação entre democracia e filosofia, estando isso fundado tanto em ambas valorizarem a palavra e o argumento, quanto a persistência de ideias iluministas, destacadamente a maioridade kantiana. Agora, com a justificação da autora explicitada e com as razões desenvolvidas e com o raciocínio anterior apresentado, pode-se observar que a resposta que ela está apresentando é filosófica. Então, mais um critério da resposta que ela está a cumprir nesse exato momento. A filósofa acaba satisfazendo mais um dos critérios da resposta, no caso, distanciar uma concepção clara de filosofia, quando, durante a leitura do livro, a gente consegue perceber que ela tem uma noção muito clara de qual deve ser a filosofia a ser ensinada para os estudantes de ensino médio. É possível apresentar essa concepção filosófica dela, dividindo o que ela entende por filosofia tanto em conteúdo quanto em método, na qual o método seria ensinar o estudante a problematizar, a conceituar e a argumentar, enquanto que do ponto de vista do conteúdo seria o de ensinar a história da filosofia como referencial. E aqui deve-se entender história da filosofia como referencial, aquele que tem como eixo central um certo conjunto de temas que são abordados e discutidos, na qual as obras, as produções dos filósofos são organizadas e apresentadas de acordo com esses temas e com essas discussões. Por fim, algo a se observar é que o livro da Lídia Maria Rodrigues, no caso Filosofia em Sala de Aula, Teoria e Prática para o Ensino Médio, ele é de 2009, um ano depois da promulgação da Lei 11.684 de 2008, que tornava obrigatório o ensino da filosofia em todos os anos do ensino médio, como disciplina escolar. Então, sabido disso, é possível perceber que os critérios do problema de obrigatoriedade e disciplinaridade não estão sendo atendidos, mas, de certa forma, olhando o contexto histórico em que a obra está inserida, de certa forma faz sentido esses critérios não estarem sendo atendidos, pois era o que se tinha pressuposto no momento da publicação dessa obra. Concluindo, espero que essa comunicação e o conteúdo nela expressa, todas as sugestões e os raciocínios aqui colocados tenham sido proveitosos para você, ouvinte. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, este é o meu e-mail. E é isto. Muito obrigado.